paz do Senhor. Eu peço perdão. Eu estou sempre com uns ligeiros minutos atrasada, mas eu peço perdão. Tenho os meninos hoje em casa, hoje é feriado. Mas cá estou eu para darmos então a continuidade da lição anterior. Ontem, na terça-feira, demos a lição número 10, parte 1, que é a regeneração, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Vimos a importância do batismo nas águas no Espírito Santo com Atos 10, que é o meu querido Cornélio. E então hoje vamos dar a continuidade. Portanto, acredito que é pelo poder do Espírito Santo, que quer ensinar melhor os novos convertidos às doutrinas rudimentares, doutrinas básicas de Jesus, para melhor enraizarem-se na palavra, na igreja em Jesus e ficarem firmes. Porque nós, igreja, normalmente damos lições muito básicas e reduzidas aos novos convertidos, porque realmente não conseguem, porque os novos convertidos ainda não têm capacidade espiritual, não é o crescimento espiritual suficiente para absorverem tanta matéria. Então, por isso é que eu senti no meu coração dividir esta parte da matéria muito importante em várias partes, para que todos os novos convertidos consigam assimilar e entender a importância da regeneração, a importância do novo nascimento, a importância e a crucialidade, até o crucial, deixarmos a velha natureza, não é? Negarmos a velha natureza e darmos lugar então à nova natureza, que é a natureza de Jesus Cristo, natureza do novo homem criado em Cristo Jesus por meio da fé. Então, vamos baixar as nossas cabeças, porque eu sem Espírito Santo nada posso fazer. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego-me, Senhor, nas Tuas mãos, mais uma vez, Senhor, eis-me aqui, vazia de mim mesma, Senhor, para que Tu possas encher, Senhor, encher de Ti, para que a Tua glória, Senhor, seja manifesta. Eu não preciso ser reconhecida por ninguém, Senhor. O propósito pelo qual eu estou aqui é para que conheçam a Ti apenas, que a Tua honra, que seja dada a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, e que o plano de salvação, Senhor, que Tu tens para a humanidade, como chegou a mim, Senhor, também que chegue a toda criatura, que Tu conseguires alcançar, Senhor, através de mim, através do meu ministério, através do ministério Arise and Shine, criado por Ti, Senhor, fundado por Ti, em nome de Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço pelo privilégio de ser um vaso, Senhor, nas Tuas mãos, de ser ovelha dos Teus passos. Senhor, todos aqueles que estão a ouvir e eventualmente venham ouvir esta lição, Senhor, que a palavra que colocaste em mim, Senhor, seja a palavra viva, seja a palavra rema, que vai limpar, Senhor, toda a cegueira espiritual, todo o espírito do erro, do engano, e vai aniquilar toda a altivez, toda a sabedoria terrena animal que se levanta contra o Teu conhecimento, contra o plano, contra a Tua vontade para a salvação humana, da alma humana, em nome de Jesus. Espírito Santo maravilhoso, este é o Teu lugar, esta é a Tua palavra, este é o Teu povo. Manifesta o Teu trono, manifesta a Tua autoridade, manifesta a Tua unção, corrobora com o meu homem interior, para que toda a palavra não saia da minha boca vazia, mas antes prospere em tudo quanto é enviada, em nome de Jesus. Obrigada, Pai querido, pelo Teu poder, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é medula para o nosso corpo e remédio para a nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra continue a nos lavar, a nos purificar e a nos justificar, Senhor, de toda a maldição da lei, Senhor, e nos dá direito à vida eterna e a bênçãos do Abraão, em nome de Jesus. Eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre mim, sobre toda a palavra, sobre a escola bíblica, sobre todos aqueles que eventualmente venham a assistir esta lição, em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, e Satanás, dobra o teu joelho, em nome de Jesus, e saia para fora da ação, no nome de Jesus. Espírito Santo em operação. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
E assim, deixa eu ver onde é que está. Pronto, exatamente, cá estou eu na minha lição. Então, vou só recapitular, não é? Na lição anterior, nós vimos a importância do batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo para a morte da velha natureza e a velha vida, a morte da semente do diabo em nós, através de Adão e Eva, não é? A morte eterna da natureza pecaminosa derivada do Adão e Eva, para então dar lugar ao novo nascimento, o nascimento em Cristo Jesus por meio da fé, com a promessa da vida eterna. Ora, inicialmente, o plano que Deus tinha para o homem, a vontade de Deus para o homem, que o homem tivesse vida eterna. E quando o homem caiu na condenação do diabo, Deus amaldiçoou o homem. Vamos ver isso em Gênesis 3. Gênesis 3, hoje está de serviço, vai ficar de serviço muitas vezes. Só para recapitular, eu faço lembrar que esta escola bíblica é para novos convertidos. Se você já é crescido espiritual, é só mais um reavivamento, que realmente estamos na era de reavivamento. É muito importante nós reavivarmos a nossa mente e renovarmos a nossa mente, porque quanto mais nós buscarmos essas velhas doutrinas rudimentares, isto faz nascer em nós o primeiro amor, faz-nos lembrar como quando começamos a nossa caminhada, quando começamos com Jesus, e eu estou a viver este momento, não é? Por isso que eu gosto muito de dar a escola bíblica, porque faz-me sempre voltar a ver, não é bem a palavra, examinar-me a mim mesmo e rever os meus valores, rever os valores da cruz, rever o sangue de Jesus, aquilo que Jesus fez por mim, e então isso faz crescer mais o amor de Deus em mim e também cresce a unção, não é? Porque é o plano de Deus para a humanidade, é a vontade de Deus, e entramos na vontade de Deus, e todo homem que entra na vontade de Deus, esse encontra a vida eterna, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então vamos ao Gênesis 3, que diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as animalárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morareis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Lembram-se da lição em que eu falei quando falamos do pecado e quando o Lúcifer caiu e as obras dele, as obras do diabo, quando são apresentáveis, parece tudo muito bonito, e quando damos conta caímos num grande engodo, numa grande mentira e caímos na maldição. Ora, aqui está um grande exemplo, não é? E vendo a mulher que aquela árvore era boa, né? Porque, quando ele enganou, ele mentiu para ela, ele disse, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Ora, essa é uma grande mentira, e ela caiu. Ela acreditou e ela viu, e vendo a mulher que aquela árvore era boa, ela quando olhou para a árvore, não é? Era boa para se comer e agradável aos olhos. Lá está o amor eros, o amor que
Quando vê, se achou bonito, é o amor que é atração física, não é? Atração fatal, atração física que mata todo homem, que todo homem entra, todo homem e toda mulher entra por essa porta, viu? É bonito, é gostoso, é este que eu quero. E não preocupa de saber se realmente a pessoa é íntegra, se a pessoa é digna, se a pessoa ama Deus, se a pessoa vai realmente corresponder à nossa expectativa, se a pessoa vai aceitar as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Não se olha para o interior, olha-se para o exterior, não é? A beleza, a atração física automática e instantânea. Então isso chama-se amor eros. É esse o amor que a Eva teve, não é? É o amor enganoso, que engana sempre, porque não se vê por dentro o que está por dentro. Então ela tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele também comeu. Bem, quando ela também comeu e ele também olhou para ela, viu tudo bem, se calhar ela ficou até mais bonita ainda do que já era, porque Deus quando faz tudo, ele faz tudo bonito e perfeito, não é? E então ele também caiu no engodo, no pecado, e então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Esta é uma parte que nós vamos chegar já daqui a bocadinho, não é? Porque inicialmente o plano de Deus, a vontade de Deus era que o homem tivesse a vida eterna. E quando o homem caiu na condenação do diabo, Deus os amaldiçoou. Então é isso que nós vamos ler, a maldição que o homem caiu. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si, porque eles deram conta que estavam nus. E ouviram então a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso? Aqui começa a maldição de Deus, a começar pela serpente, que mentiu, que enganou, que os induziu ao erro e à condenação, à tentação e à maldição. Então Deus começou aqui a amaldiçoar. Então o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Assim é a serpente, né? Ela não tem escapatória. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça e te lhe ferirás o calcanhar. Quando a serpente morde no calcanhar, no pé, não é? Então é essa maldição. E a mulher, o homem, quando mata a serpente, corta-lhe logo, não é? Então, e a mulher disse, e a maldição de Deus para a mulher foi: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então aí o amor do próximo foi aí roubado também. E a Adão disse: por quanto deste ouvidos à voz da tua mulher, não é? Ele deu ouvido à voz da mulher, deixou que a autoridade que Deus tinha investido nele fosse roubado pela mulher, né? O que é que vemos? O Satanás roubou o amor de Deus através da mulher, roubou o amor de Deus, não é? E ela já tinha semente do pecado. Através dela roubou o amor ao próximo, porque ela não teve compaixão dele, porque ele é quem tinha a autoridade de Deus investida nele. Ela não respeitou isso, não é? E induziu também ao erro, e Deus disse: eu comi e não morri, então também podes comer. E induziu também
ao pecado. Então o amor de Deus, o primeiro mandamento e o segundo mandamento entraram logo em colapso, não é? E então, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, isto ao homem, vamos repetir. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. É aí onde eu queria chegar. Nós fomos a terra, toda a semente da Eva, né? Todos os filhos da Eva e do Adão, descendente, fomos todos amaldiçoados, porque Deus amaldiçoou todos. E então está aqui, e Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aí está. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, e porquanto ela era mãe de todos os viventes. E por isso é que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, porque a Eva é a mãe de toda a alma vivente. Todos que descendemos da Eva, da semente da Eva, nascemos com a natureza pecaminosa. Então, e eles passaram a ser frutos da maldição satânica. Adão e Eva passaram a ser fruto da maldição satânica, e como o pensamento de Deus são mais altos do que todos os pensamentos em todo o universo, vocês podem comprovar isso lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, em que Deus diz que os meus pensamentos são mais altos. Vamos lá no instantinho, acredito que tenho aqui já marcado, porque é para não perder muito tempo. Exatamente, tenho, e diz assim, o 8, Isaías capítulo 55, versículo 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ora, o diabo pensou que enganou a Deus, mas os pensamentos de Deus são mais altos do que o pensamento dele. Claro que ele atingiu o coração de Deus, claro que ele magoou a Deus ao induzir ao homem que ele fez criaturas à imagem e semelhança dele, ele fez criaturas com amor, ele amava Adão e Eva, e ao destruir, ao matar a alma do Adão e Eva com a morte espiritual, e a destruir o templo deles, onde o Espírito Santo de Deus habitava, claro que isso atingiu a Deus, claro que isso magoou a Deus, claro que isso entristeceu o Espírito Santo de Deus, não é? Então, mas os pensamentos de Deus são tão altos, né, que Deus preveniu que eles não poderiam mais ter direito à vida eterna. O Adão e Eva não poderiam mais ter direito à vida eterna, no estado pecaminoso e corrupto e amaldiçoado que se tornaram, né? E o que é que Deus fez? Já viu? Eles eram seres justos, tinham a natureza de Deus, a natureza do amor, o amor de Deus, seres justos, que fazem o bem, e inteligentes e capacitados, e de repente entra a natureza pecaminosa neles. Eles vão continuar a ter direito à vida eterna com essa natureza pecaminosa. Então, o que é que Deus fez? Vamos ver em Gênesis 3, 22. Exato, já estamos aqui, que diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, porque eles comeram da árvore que estava no meio do jardim. Era uma árvore que era o bem e o mal. E eles comeram do mal. Não é? Eles comeram do mal. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, porque eles comeram da árvore do mal, eles comeram da árvore da morte, a morte espiritual e morte eterna. Agora,
Deus disse para que eles também não estendam a mão e vão também comer da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus disse a Jesus, porque ele disse, então disse o Senhor Deus, eis que o homem agora é como um de nós. Vou falar para duas pessoas, falamos sobre a Trindade de Deus, certo? Lembram-se? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Deus é o todo, é o soberano, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, que materializa tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus pensa e faz, o Espírito Santo materializa, o Espírito Santo executa, né? E então, o que é que o Senhor fez? O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Então, Deus expulsou o homem, o Adão e Eva, do jardim do Éden, né? E depois, havendo lançado fora o homem, no versículo 24, pôs querubins, anjos, magníficos em poder, né? Ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor. Espada inflamada, ai daquele que aproximar, é uma seta que vai e destrói automaticamente, né? Então, isso é como o alarme que se põe, a câmera vai ficando ali. Só que o alarme não dispara armas, né? Mas a seta inflamada dispara, né? E então, andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. É um raciocínio que, enquanto eu estava ali a preparar a lição e veio, já imaginaram? Aquilo que o plano de Satanás foi infestar. Veja como é que está a terra. Aqui, pronto, o raciocínio que veio. Olha como é que está a terra, completamente amaldiçoada, não é? Cheio, claro que agora o Senhor está na terra, porque as obras das mãos do Senhor, e somos umas das obras das mãos do Senhor, e a mais preciosa, somos pérolas preciosas do Senhor, feituras à sua imagem e semelhança, criada à sua imagem e semelhança, mas com o diabo a desgovernar essa terra. Eu digo desgovernar porque ele não governa, porque aquele que governa bem, no meu entender. Então está tudo desgovernado, não é? Vemos mortes, injustiças, crimes, tudo. Então a terra está assim. Agora é cada vez mais pestes, é a peste deste, é a peste daquele, é a peste daquele. Agora a última peste que tivemos é o coronavírus, que tem várias tipos, cada um com seu nome e por aí fora. Então a terra está infestada de pestes, de crimes, de mortes, de injustiça, de tudo quanto é maldição. E por quê? Porque Deus atirou aqui para a terra e ele então está a fazer essas obras todas. E a intenção dele inicial era qual? Infestar o céu com isso tudo. Porque se Deus não tivesse tomado a precaução de proteger a árvore da vida, Adão e Eva adquiriram automaticamente essa natureza pecaminosa. Quais são as naturezas pecaminosas que entrou na Eva automaticamente? Primeiro foi o espírito de mentira, que cegou-lhe o entendimento. Entrou o espírito do erro, o espírito do engano, cegueira espiritual, não é? E depois, consequentemente disso, eles quando deram conta que estavam nus, a nudez entrou neles automaticamente. A nudez. Porque o diabo, assim que eles deram conta, eles ficaram desprotegidos, eles ficaram expostos. O corpo deles ficou exposto. Se Deus não tivesse a precaução de tirar-lhes acesso à árvore da vida, e eles fossem comer da árvore da vida eterna, já viu o que nós vivermos com essa maldição, e depois procriar, ter filhos, procriar seres malditos a povoar o céu com seres malditos. Já viu a afronta que seria para Deus? Deus de certeza que Deus teria destruído tudo para fazer tudo de novo, não é? Mas então o que é que Deus fez? Por precaução, porque os pensamentos de Deus são mais altos. Deus previu isso
Perdão, Senhor, se eu descobrir o teu pensamento. Não, Deus descobriu isso, Deus imaginou que isso iria acontecer, então Deus pôs logo guarda no jardim, protegeu a árvore da vida e expulsou-os automaticamente do jardim do Éden. Então Deus guardou a região celestial para que não ficasse infestada do pecado, e pôs guarda e trancou e traçou um plano que deu as voltas a Satanás e ainda dá as voltas a Satanás, o plano de Deus, né? Ele pensa que sabe tudo, mas não sabe é nada, né? E se tivesse humildade, dobrava, mas é joelho a Jesus Cristo, e ele dobra. Então, e agora continua a dar. Então, Satanás, qual é a arma que Satanás usou para atingir a Deus, para se vingar de Deus, por Deus ter expulso ele do trono de Deus? Qual é a arma que ele usou? Ele usou a arma do ódio, usou a arma de inveja, porque ele ficou com mais inveja ainda quando Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Ele queria que tivesse sido ele e não foi, né? Porque rebelou-se, então não podia ser. Então ele usou a arma de inveja, ele usou a arma do orgulho, não é? De ciúmes, ele usou a arma de retaliação, de vingança contra Deus. E qual é a arma que Deus usou? Qual é o plano que Deus traçou para destruir, aniquilar essas obras dele? Deus usou a arma do amor. E é a arma que confunde tudo e todos. Por isso nós dizemos que o amor é cego, não é? Mas o amor não é nada cego, o amor é sábio. Aquele que ama genuinamente, aquele que ama com o verdadeiro sentido do amor, esse amor é sábio, porque o amor de Deus é sábio, o amor de Deus é genuíno, o amor de Deus é puro, o amor de Deus é santo e genuíno, santo, verdadeiro. Não há nada disto é no Satanás. Então Deus usou a arma completamente oposta à arma dele, por isso é que ele não reconheceu, não é? Ele não reconheceu e deixou-o confuso e desbaratado, e até hoje usa. Se nós, aquele que crê em Deus, se a todo tempo usa a arma do amor, quando reconhece as astutas ciladas do diabo quando aparecem, esse vai sempre vencer. Sabe por quê? Lá em 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta e o amor tudo espera. Então as pessoas, quando o diabo usa das pessoas para nos magoar, para se vingar de nós, para nos atingirem, para numa retaliação, ou até mesmo para nos matar, se nós adotarmos a arma do amor, a arma do amor de Deus, o amor sincero, amor singelo de Deus, nós vamos deixar o inimigo confundido e desbaratado. E as pessoas até dizem, mas essa pessoa é a pessoa mais burra que existe na face da terra. Eu humilho-a, eu trato-a mal, eu envio piadas para ela e ela nem me liga. É uma burra, se calhar nem sabe discutir, se calhar nem sabe repostar. Olha, se qualquer pessoa tentar vir discutir comigo, eu sou a pessoa mais burra na face da terra para discutir. E ainda bem agradeço ao Senhor por ter essa natureza, porque eu não sei usar palavras para bater em ninguém. E louvado seja o nome do Senhor que me abriu os olhos da mente e me deu a palavra dele como escudo, e também como espada. Como espada por quê? Porque lá em Efésios já falamos disso, na lição anterior ou na outra, em que Efésios 6:10 a 18, no Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não são contra as pessoas, mas sim contra o demônio, contra Satanás, que usa das pessoas para nos atingirem, para nos matarem, para nos roubarem, para nos destruírem, né? E então, nós, quando sabemos disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos munir-nos do escudo da fé e nós vamos munir-nos com a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, é o amor de Deus que nós vamos usar contra essas pessoas. E então, o que é que vamos fazer? Vamos perdoar, vamos relevar, vamos fazer de conta que entrou aqui e saiu aqui.
por mais que nos magoe, nós vamos entregar os nossos fardos ao Senhor, não é? Deus diz lá em Mateus: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Traga os vossos fardos que são pesados, e eu vos dou o meu jugo que é leve. Então o jugo de Deus é o amor de Deus, não é? E Deus vai nos amar, e depois não só Deus vai trabalhar a nosso favor, porque nós não vamos fazer nada, nós vamos ter fé em Deus, acreditando que Deus é um Deus tão grande, tão misericordioso, que Ele trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. Isaías 64, está ali escrito: nunca se viu nem nunca se ouviu um Deus que trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. Então, se eu tenho fé em Deus, que Deus vai trabalhar a meu favor, que Deus vai lutar ao meu favor, então a palavra de Deus, eu tenho que acreditar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e eu, quando usar essa palavra como espada de dois gumes, e como escudo também de fé para me proteger, eu vou acreditar que Deus vai agarrar nessa palavra e vai confirmar. E o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai se contender com aquela pessoa, ou aquela pessoa se arrepende, ou ela vai ficar com mais ódio e perecer. Já ouviram dizer que ela morreu, ela ou ele morreu, que a cobra morre no seu próprio veneno? É isso, é quando o diabo, Deus atira brasões de inferno para cima da pessoa que nos quer ver lá por baixo, que nos quer matar, magoar, que nos quer ver derrotada, e nós a todo tempo, na sinceridade, na singeleza do nosso coração, vamos buscar a Deus, vamos buscar socorro de Deus, vamos buscar proteção de Deus, vamos buscar sabedoria de Deus, e Deus então agarra nessa nossa fé, não é? E tem um amor por nós termos confiado nele, né? E então ele trabalha a nosso favor. Ele diz: não, essa minha serva confiou em mim, ela veio trazer os fardos para mim, é porque ela crê em mim. Então Deus não nos deixa confundidos, e não nos deixa sair do trono dele sem justificação, sem proteção e sem vitória. Ele nos dá vitória sobre aquela pessoa, sobre os demônios que usou daquela pessoa para nos quebrar, para nos deitar por baixo. Por isso, uma das coisas é ser arrogante e ser altivo é uma maldição muito grande, é um caráter de Satanás, não é? Por isso é que Deus abate os altivos, abate os soberbos, abate os rebeldes, não é? E exalta os humildes. E quem são os humildes? São aqueles que pegam nessa tribulação, pegam na perseguição, pegam naquilo que os inimigos, que as pessoas deixam-se usar por Satanás para poder nos atingir, e vai entregar tudo na mão de Deus. A gente não responde, e a gente ainda cumprimenta a pessoa, a gente ainda ajuda a pessoa. Eu faço muito isso, porque em primeiro lugar já é minha natureza, eu já não posso ajudar, é natural, de ajudar é natural. E mesmo que as pessoas me façam mal, se chegarem perto de mim e pedir, tiverem necessidade, eu vou dar. E mesmo se a pessoa tiver a vir gozar comigo para vir me testar, eu vou continuar a dar, porque eu vou ver que a pessoa quer testar, e Deus diz que aquele que induz o seu irmão à tentação, é ele mesmo que vai cair em tentação. Então nós temos que ser sábios e deixar a pessoa cair na sua própria estultícia, e assim é o diabo. Nós entregamos tudo a Deus e confiamos em Deus, descansamos em Deus, que Deus é quem nos vai livrar, amém? E Deus livra sempre assim. Então as obras do diabo não só matou espiritualmente as almas viventes, não é? A alma da Eva e do Adão, mas ele também destruiu o templo do Adão e da Eva e os seus corpos, onde habitava o Espírito Santo de Deus neles, né? E o espírito do amor e da bondade de Deus nele ele matou o espírito do amor, o espírito de bondade, porque o Adão e Eva tinham o espírito do amor, tinham o espírito de bondade. A partir desse momento foi-lhes roubado e foi destruído. E a inveja, né? E os ciúmes que o diabo tinha de Deus e de nós, por termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, levou a destruir o templo de Deus nos homens. Vamos ver então aí no Gênesis 3 versículo 6 a 7, versículo 6 a 7, e diz assim, Gênesis 3 versículo 6 a 7, diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Por isso que a nudez é uma arma do diabo, né? As pessoas, por serem bonitas, terem corpos muito jeitosos, se for o homem é musculado, e põe roupas muito apertadas para poder mostrar a sua varonilidade, a todo tempo é satânico, né? É de diabo. E quando as mulheres são muito bonitas, põem aquelas saias, roupas muito curtinhas, vai atrair homens prostitutos, porque ela está, a partir do momento que ela está a expor-se dessa maneira, ela já não tem como é que se diz, o rótulo de uma mulher com pudor, de uma mulher respeitável, mas sim uma mulher vulgar, não é? E exposta a qualquer homem, seja ele drogado, seja ele prostituto. Ela pode ser uma mulher que tem moral, não é? Mas lá está, o amor eros não vê por dentro, ele vai ver por fora. Aquilo que está exposto é que ele vai ver os olhos, não é? E vão ficar aí. Os olhos comem automaticamente. A primeira coisa que já ouvimos, né? Quando vemos um prato de comida bem delicioso, os olhos comem e desce o coração começa a desejar, e quando vamos comer essa comida, aí é que dá-se o pecado, então dá-se o engodo, não é? Caímos no engodo. Mas muitas mulheres, pronto, eu como estudei advocacia, uma das disciplinas que eu estudei foi eu estudei também criminologia, e depois então eu estudei criminologia, introdução de law, não sei como falar isso em português, peço desculpa, criminologia, introduction to law, e para poder saber se eu seguiria criminologia ou se seguiria law, advocacia. As duas coisas, né? Bem, em português é complicado. Bom, então eu fiz essa introdução e depois preferi estudar o outro. Não gostei muito de criminologia. Criminologia estuda mais a mente criminal. Vocês já ouviram aquelas séries americanas, Criminal Mind, não é? Isso tem a ver com criminologia, e eu não gostei muito. Então eu gostei mais de ação, porque o criminologia é mais investigação, é mais nos bastidores, e law põe-nos mais a trabalhar com o público diretamente, e então esta é a minha área. Eu gosto de trabalhar com famílias, e então eu enveredei para a área de law, e então o criminal law, tínhamos uma disciplina criminal law, gostei muito do criminal law, e bem, casos terríveis, muitas, especialmente na área de violação, não é? Em que as raparigas eram violadas, abusadas sexualmente. Muitas delas iam para a discoteca sem intenção de arranjar homens, sem intenção de só querem divertir, mas pelo fato de vestirem roupas muito curtas, exporem o corpo e as maminhas, aquela coisa, muito pintura, e os cabelos, e depois sapatos muito altos, não é? Então elas estão a fazer o que? Elas estão a expor-se. E o homem tem a natureza animal, e ele, quando vê, ele não julga ninguém, então ele não considera, e muitas delas acabaram no engodo por causa disso, né? Atraíram bandidos, não é? E nestas circunstâncias eu muitas vezes me perguntei, mas por que têm que se expor assim? Se estão a sair à noite, ainda mais vão sozinhas, só pelo fato de se vestirem assim, é um convite, não é? Então eu não achei isso um crime, porque elas aqui foram à busca daquilo, não é? Porque no meu ponto de vista, né? Mas a lei é diferente. A lei é diferente. Quando não há consentimento, então é crime. Então não houve consentimento, é crime. Mas houve indução.
Não foi aqui que a serpente fez? Primeiro o que começou? Com indução. Ele induziu a Eva a comer. Ele não foi buscar o fruto, disse Eva, toma. Não, a Bíblia não fala. Ele não foi buscar e disse Eva, toma. Não, ele falou. E ela olhou. E ela viu que é toda boa para se comer. Está aqui, não é? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer, ele só falou uma mentira. Uma mentira sábia, astuta. E ela o que é que fez? E vendo a mulher que aquela árvore era boa, que aquela árvore, quer dizer que a árvore estava lá. Então ela foi. Desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Ela tomou do seu fruto e comeu. Então a mulher quando sai com a nudez, então ela já está a imaginar que ela tem um objetivo. Então, só que ela está. Ela quando pensa um, o diabo também pensou dois. Então quem tem que se proteger é ela mesma. Eu até tenho uma pessoa que conheço no passado, ela mesma contou uma história em que ela estava no comboio, ela sempre vestia roupa muito curta, já é muito jeitosa, vestia roupa sempre muito curta, expunha-se. E então ela vinha no comboio de Cascais. E o comboio por acaso não tinha muita gente na carruagem e ela, como estava cansada, sair do trabalho, queria estar mesmo um bocadinho isoladinha. E foi sentar isolada, mas havia uma pessoa só num outro banco. E veio um senhor, sentou-se exatamente no lado dela. Ela disse que ela estava de costa e a olhar para o mar, aquelas paisagens todas, e veio, ela tinha as pernas cruzadas, com sainhas bem curtinhas. E veio o homem, sentou ao lado dela, e pôs a coisinha de fora e masturbou-se completamente aqui. Ela disse que ficou gelada. Ela disse que se ela tivesse que morrer naquele dia, ela teria morta. Por quê? Está exposta. Você sabe quem é que você vai encontrar no caminho? Nós encontramos, a partir do momento que saímos da nossa porta fora, se nós não orarmos, nós estamos a deparar com demônios de tudo quanto é casta. Demônios visíveis e invisíveis. Quem vê cara não vê coração. Não é? Nós não sabemos quem é a pessoa que às vezes nos cumprimenta. Então, cada cabeça, cada sentença. E nós não vamos estar a expor-nos dessa forma e está mais do que visto que nudez é satânico, é obra do diabo. Porque primeiro fruto que ela comeu, ela morreu espiritualmente, né? E ela viu que estava nua. Mas como eles ainda tinham, porque como isso não destruiu completamente a integridade, a moral de Deus, não destruiu completamente, e eles deram conta que estavam nus. Poderiam não ter dado conta, mas deram conta que estavam nus e esconderam-se, cobriram, fizeram folhas de figueira, fizeram para si aventais e cobriram, não é? Então a nudez para novos convertidos, se você está a mover, se você é uma pessoa que se expõe muito, tenha muito cuidado, porque o diabo usa a nudez para violentar e cometer muitos crimes com a nudez. Amém? É um aviso que foi o primeiro. Aquilo que o Senhor, esta mesma revelação de Deus, não é? Eu fiquei eu até nem era para dar a escola bíblica, porque na presença do Senhor, eu até percebi que o Senhor queria que eu ficasse mais tempo na presença dele, e então hoje passei mesmo praticamente o dia todo na presença do Senhor. Disse, se calhar o Senhor não quer que eu dê escola bíblica, porque eu ainda não tive tempo de preparar a lição. E quando saio da presença do Senhor, eu pergunto ao Senhor, o Senhor quer que eu dê a escola bíblica? Então senti a aprovação e foi numa hora e preparei esta lição. Creio que esta é a mais pura verdade. Numa hora o Senhor me deu esta lição para preparar. Até tinha no meu coração dar uma outra, começar já na caminhada de Jesus, os batismos de Jesus, mas o Senhor me deu esta lição, é porque Ele conhece o seu povo. Eu não conheço ninguém, eu estou aqui por trás do ecrã, e quem vai ver não sei quem é, a obra do Senhor, as ovelhas são do Senhor, e é o Senhor quem escolhe todos aqueles a quem o Senhor tem predestinado para salvar. Então você seja abençoado nesta tarde, porque é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha e para a sua vida, porque eu recebi.
Amém? Então, é aquilo, a inveja e os ciúmes que o diabo tinha de Deus e de nós, por termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, levou a destruir também o templo de Deus nos homens, né? Portanto, eles ficaram expostos com a nudez. Né? Destruiu o templo do Senhor. João 10:10, tenham este versículo em mente, não é? O diabo vem para matar, roubar e destruir. E logo a seguir, tenham em mente, no coração, que Jesus veio e nos deu vida, e vida com abundância. Já vamos chegar ali. Amém? Então, a inveja é uma arma mortífera, e creiam que é. É uma arma mortífera para todos os que a têm. Todas as pessoas que têm esse bichinho, esse demônio de inveja, têm uma arma letal no coração, na mente, no coração, no corpo e na alma. Porque a inveja não só destrói a vítima, a pessoa que é alvo da inveja, ou seja, a pessoa que é invejada, mas também destrói a própria pessoa que tem esse espírito. Olha, vamos voltar a Lúcifer. Ele tinha tudo e não reconheceu, por orgulho, pela inveja, quer ser mais do que Deus, quer ser aquilo que ele não pode, quer ser aquilo que ele não tem capacidade. Ele destruiu quem? Destruiu o amor de Deus que estava no coração do homem. Destruiu-se também os anjos todos, em primeiro lugar, os anjos todos que estavam com Deus. Ele destruiu, ele roubou o amor daqueles anjos em Deus, não é? E esses anjos também caíram na condenação com ele. Então, já viu? A inveja, por onde passa, destrói tudo. É uma pessoa, é uma arma letal. E a inveja é de tal forma que a pessoa fica destruída de tal forma que nem consegue se concentrar para o seu próprio alvo. Vê no alvo, no propósito, no sucesso que o outro tem, e maquina o mal para destruir a outra pessoa. Toda a vida da pessoa que tem inveja no coração, ela não constrói a vida dela, mas destrói a vida do outro. E automaticamente o que ela está a fazer? Ao destruir a vida do outro, ela também está a destruir a vida dela, porque ela não consegue avançar. E se avança, vai cair. E se avança, vai perecer no inferno, se não se arrepender. Então, se examine-se assim. Se você tem inveja, por mais pequenina que ela seja, peça ajuda a Deus. Senhor, remova essa velha natureza de mim, em nome de Jesus. E seja uma nova criatura. Fique feliz por aqueles que estão a ser bem-sucedidos. Abençoe, mesmo que as pessoas te amaldiçoem, abençoe. Depois, mais à frente, vamos ver as lições sobre o perdão, sobre o amor, como cultivar o amor de Deus dentro de si. A única forma de cultivar o amor de Deus dentro de si é semear amor. A pessoa está a ser bem-sucedida, fique feliz por ela. Louve a Deus. Se ela está contente, está ali, louvado seja Deus. Se ela está triste, está a chorar, se morreu alguém, chore com ela, não é? Mas não faça isso só para que os outros vejam que você é bondoso ou que você... Não, genuinamente. Por quê? Porque o homem não tem poder para te salvar. Mas Deus que está a ver, que tem poder para sondar os corações, as intenções dos corações, esquadrinhar os rins, Ele tem poder para salvar. Então seja sincero, seja singelo, seja genuíno. Amém? Então, porque realmente esse é um dos espíritos. Depois esse espírito germina outros espíritos, que a inveja inclusive leva até a morte, leva a pessoa até a matar outra, a maquinar mal para matar outra. Vimos o Abel e o Caim, não é? Lá em Gênesis 4 já falamos também disso, não é? Como é que o primeiro crime de sangue entrou na terra através do Caim, quando ele matou o irmão. Por quê? Porque ele sentiu ciúmes, porque Deus gostou mais da oferta que o irmão levou
não é? Ele é lavrador e o Abel o pastor de ovelhas, e o Abel levou a oferta dele com singeleza, com amor no coração para Deus, e Deus se agradou, atentou para a oferta dele, não é? Não quer dizer que Deus não agradasse da oferta dele, do Caim, mas gostou mais do Abel, da atitude do coração. Por isso, a atitude do nosso coração, quanto mais genuína, sincera, honesta, boa e cheia de amor mais galardão vamos ter diante de Deus. Ora, as pessoas devem perguntar: por que Deus me colocou como apóstola do amor? Em primeiro lugar, a minha natureza nunca foi uma natureza de amaldiçoar ninguém. Não é que eu seja perfeita, tanto mais que eu já disse aqui, no dia em que eu me converti, eu chorei baba e raios. Não é que eu seja perfeita, mas a atitude do meu coração já nasce também conosco, né? Por isso nós temos que dar a glória a Deus, porque a natureza de Deus é nós. E nunca tive tendência para fazer o mal, muito pelo contrário, sempre tive tendência para fazer o bem. Eu era considerada um Cornélio aqui na terra, vamos dizer que é um Cornélio. A única diferença é que eu acreditava que Deus existe, mas não orava como Cornélio orava. Não sabia orar, não conhecia essas coisas, não sabia que devemos orar. Mas olha, quando eu era criança, gostaria muito de ter sido batizada, não é? Nas águas, porque todos os meus irmãos foram batizados e eu nunca fui batizada. E então eu sentia um bocadinho discriminada e dizia: mas por que os meus pais não me batizaram? Bem, talvez por eu ter nascido no barco, não é? Nasci no meio do mar, então não foi preciso eu ser batizada. Mas eu sentia assim um bocadinho que então tentei, fui para a igreja católica. Quando a minha irmã mais nova batizou, já era crescida na igreja católica, fez a comunhão, fez crime, depois batizou. Eu então disse: puxa, ela que veio de trás, que é a última, batizou, e eu não, eu também vou, eu quero ser batizada. Então entrei na igreja católica para poder batizar-me. Só que eu acredito que foi Deus mesmo que me tirou da igreja católica, porque coisas que eu via, eu ainda era criança, veja lá, coisas que eu via não entraram no meu coração, mas eu gostava da palavra, do livro de catequese, guardava-os com muito carinho, estudava-os, mas certas coisas eu não caíam no coração e eu desisti e nunca fui batizada até a fase adulta na igreja Maná. Pois é, foi o meu primeiro batismo genuíno, porque assim que eu batizei nas águas, o Senhor Espírito Santo também me batizou automaticamente e o Senhor ungiu-me logo com o espírito de evangelista. Fui chamada eu muito cedo, louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso. Então, o diabo rouba o amor de Deus no coração do homem, e como o homem não pode destruir a Deus, porque lá está, os pensamentos de Deus são tão altos, porque ele pensa algo que vai conseguir, mas ele não pode, porque ele automaticamente que roubou o amor da Eva, amor de Deus no coração do homem. O que é que ele pensou? Se calhar os homens agora iam fazer coisas que iria abominar a Deus, que iria destruir a Deus, ele ia ficar tão maluco que não vai conseguir, não vai aguentar. Mas olha, ele enganou-se, não é? Porque o homem não pode destruir a Deus, ele então rouba o amor. E como o homem não pode destruir a Deus, ele então rouba o amor do homem no próximo para de seguida destruir. É aquilo que aconteceu com Caim e Abel. Roubou o amor do Caim, o amor de Deus no coração do Caim, e automaticamente roubou também o amor do irmão, o amor que ele tinha pelo irmão, é o amor ao próximo, segundo o mandamento, também roubou. E o que fez? Destruiu o Abel. E é assim que o diabo não só matou a nossa alma, mas ele também destruiu o templo, né? O templo de Deus, nosso corpo, onde Deus habita. Por isso que a nudez é pecado e o Espírito Santo não habita no corpo que se desnuda, que se expõe, porque realmente depois, pronto. Então, ao remover o direito à vida eterna que estava lá grátis naquela árvore da vida, Deus, ao remover o direito à vida eterna que estava lá,
grátis para o homem, Deus então traçou um plano para que este direito, o direito à vida eterna, fosse restituído ao homem, mas da maneira de Deus. Tem que ser do jeito dele, da maneira dele, como ele quer, como ele pensa e a quem ele quer dar essa vida eterna. Porque não é para todos, é para todos aqueles que nele creem. Então, desta vez não seria grátis para Deus, infelizmente, porque ele fez um pacto, ou seja, uma aliança de sangue com seu filho Jesus. Por isso, lá em João 10:10, diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar a vida e vida eterna. Ele veio restituir a vida eterna que o diabo roubou quando semeou a semente de maldição, de condenação no coração da Eva e do Adão, na alma, porque a alma quem morre perece no inferno. Amém? E é disso que nós estamos aqui a tratar, salvação da alma, salvação espiritual para a alma. Então, foi um sacrifício, eu não posso deixar de frisar este versículo, por isso vou voltar atrás. Desta vez não seria grátis para Deus, porque ele fez um pacto, ou seja, uma aliança de sangue com seu filho Jesus. Por isso aqui em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi um sacrifício da cruz que nos restituiu esse direito. Um sacrifício na cruz. Jesus Cristo foi à cruz, derramou seu sangue inocente. Por isso é que eu gosto muito deste hino que diz: teu sangue garante a vitória, Jesus, garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus, garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus, garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus, garante a vitória. Eu fui comprada por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprada por um preço muito grande. Este preço foi o sangue de Jesus. Teu sangue garante a vitória, Jesus, garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus, garante a vitória. O sangue de Jesus garante a vitória, vida eterna. É isso que ele veio nos dar quando ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Ele nos deu o direito a ter a vida eterna, que é o plano inicial de Deus para o homem. E todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebe e preenche os requisitos todos, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, para nascer de novo, para negar e morrer para a velha natureza e nascer de novo, este entra na vontade de Deus, que é ter direito à vida eterna. Amém? Então, em Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem e viessem até nós. Então, nós já não temos que morrer. A nossa alma já não precisa de morrer e perecer no inferno. Jesus Cristo, ele veio. Na próxima lição, acredito que Deus então já vai permitir que falemos sobre a vinda de Jesus Cristo e o batismo nas águas, que ele também foi preciso ter feito esses processos todos para também ter direito à vida eterna, porque ele veio em forma de carne, não é? Ele veio e nasceu da carne, e já falamos isso na terça-feira. O que é da carne, o que é do Espírito, é do Espírito. Então ele teve que também nascer da água e do Espírito para então ter direito a fazer as obras que o Pai fez, e como ele prevaleceu até o fim, ele foi sentado à direita de Deus o Pai. Assim ele nos deu esse direito a mim e a você. Então, Isaías também 53, versículo 4 a 5, vamos lá, que diz: verdadeiramente ele quem? Foi o profeta Isaías quem profetizou, não é? Isso já é no Velho Testamento. Vamos lembrar que Jesus Cristo veio no Novo.
deste testamento. Então Deus usou-se da boca do profeta Isaías e profetizou que verdadeiramente ele tomou sobre si, quando Jesus Cristo viesse, ele iria, não é, tomar sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores ele iria levar sobre si. E nós o reputaríamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, ele iria ser ferido, não é? Ele iria ser ferido pelas nossas transgressões. Quem é que pecou? Foi o homem. Ele pecou? Não, ele nada fez. Ele pura e simplesmente, por amor ao Pai e por amor a nós, por amor ao Pai, porque ele não aguentava ver o Pai naquele sofrimento. Ai, eu fiz a minha criatura, a minha imagem e semelhança. Ai, temos que salvar. Então ele teve amor para o Pai, ele disse ok. E ele olhou para nós e disse, não, realmente, são meus irmãos, são meus amiguinhos. Eu vou lá salvar os meus amiguinhos. Então é amor, primeiro amor e o segundo amor. Louvado seja teu nome, Senhor, por essas revelações que tu me dás. Me deixa cada vez mais de quatro por Jesus. Então, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, né, estava sobre ele. Quem levou o castigo foi ele. Ele fez alguma coisa? Nada, não é? Mas ele levou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não temos que estar doentes. Quando vem uma doença sobre si, você ora. Este versículo, Isaías, capítulo 53, versículo 4 a 5, você confessa, diz, Senhor, não, a tua palavra diz, o teu profeta profetizou e Jesus Cristo veio, ele consumou o pacto. Então, verdadeiramente, Jesus tomou sobre si todas as minhas enfermidades e as minhas dores, ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ele foi ferido de Deus e oprimido por minha causa, Senhor, pela maldição que estava em mim, mas ele foi ferido pelas minhas transgressões. Eu pequei, Senhor, eu peço perdão, eu me arrependo de todos os maus caminhos que eu andei, Senhor. Se essa enfermidade que está a vir à minha vida, Senhor, é espírito de enfermidade pelos maus caminhos que eu andei, porque eu não te recebi como Senhor e Salvador na minha vida, Senhor, eu me arrependo, Senhor, e eu recebo-te como Senhor, como Salvador da minha vida, Senhor, em nome de Jesus, e faço-te lembrar, Senhor, que ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz, Senhor, estava sobre ele. Ele que foi castigado, ele que foi torturado, ele que foi humilhado por mim, para que eu tivesse vida e vida com abundância. Então, sobre a tua palavra, pelas pisaduras de Jesus, eu declaro que eu estou sarado. Se você tem uma enfermidade, seja lá a enfermidade que você tem, se for um cancro, se for diabetes, se for anemia, seja lá tudo quanto é maldição da lei que está sobre você, você diz, pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarada na minha mente, eu estou sarada no meu corpo, eu estou sarada na minha alma, todo quanto é os meus vasos sanguíneos estão a funcionar como deve ser, estão a fluir. Eu não tenho ataque cardíaco, eu não tenho colesterol, bem, você declara e confessa a vida. Eu disse, Jesus Cristo, ele foi à cruz e ele pagou o preço da maldição por mim. Pelas pisaduras eu estou sarada. Ele me resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13 é o que eu falei há bocadinho. Ele me resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por mim. Então, pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarada. Em nome de Jesus, as bênçãos de Abraão são minhas. E você junta a Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz, bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já me abençoou com vida eterna, o qual já me abençoou com saúde, o qual já me abençoou com gozo, o qual já me abençoou com alegria, o qual já me abençoou com toda necessidade suprida. Obrigado ao Senhor que eu estou curada pelas pisaduras de Jesus. E você então vai andando pela fé, confessando, estou curada pelas pisaduras de Jesus, estou curada, eu não estou doente, a maldição que estava em mim já foi, eu sou uma nova criatura, criada em Cristo Jesus, eu não posso ser conquistada, eu não posso ser derrotada. Satanás não tem poder na minha vida, a minha vida agora está escondida com Cristo. Eu busco a natureza de Deus, eu tenho a natureza de Deus, eu tenho Filho de Deus dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Eu não posso ser conquistada, eu não posso ser
derrotada, você confesse e mantenha firme na tua fé, na tua confissão, toma posse. E Deus diz na sua palavra, todo aquele que ora, crê no coração, que isso lhe será feito, isso lhe será feito. E também Mateus diz, se não me engano, Mateus, se você diz essa montanha de que é enfermidade, que entrou na tua vida, doença, que você não sabe de onde veio, você estava boa, de repente boa ou bom, você seja macho ou fêmea, de repente veio a enfermidade, você não sabe de onde, os médicos não estão a conseguir dar conta do recado, onde a capacidade do médico é limitada, o poder de Deus entra. O poder de Deus entra, porque Deus muitas das vezes não interfere quando o homem pode agir. Quando o homem não pode agir, você tem fé, você clama, está escrito lá em Romanos, todo aquele que invoca o nome do Senhor, esse será salvo. Então clama, não calhe a boca, clame, é o teu direito, é um direito que você ganhou pela graça, por meio de fé. Esse é um dom de Deus, grátis, que veio para ti e para mim. No nome de Jesus, toma posse, no nome de Jesus. Não deixa que o diabo te rouba. Já chega que ele rouba, entra na nossa família, entra na nossa vida, mata, rouba e destrói. Não, toma a autoridade do crente. Jesus Cristo, ele te deu. Na cruz do Calvário, ele te deu. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal. Então, renegue-se, recuse-se a aparecer no inferno, recuse-se a aparecer com as obras, recuse-se a deixar que a nudez inunde a sua vida, recuse-se a deixar que a prostituição entre na sua vida, recuse-se a deixar que o orgulho, a inveja, a mentira entre na sua vida, recuse-se a permanecer na velha na natureza, seja humilde e adote, tome posse do direito que o Senhor Jesus Cristo veio para a terra e sofreu e te deu vida eterna, nova criatura criada em Cristo Jesus, para o conhecimento, para a salvação e para a glória de Deus, amém? Então tudo, Jesus Cristo veio, tudo para quê? Para arrancar a semente do orgulho em nós, a semente semeada por Satanás. Ele vai arrancar a inveja de nós, ele vai arrancar ciúmes, ele vai arrancar espírito de vaidade, ele vai arrancar espírito de mentira, espírito de arrogância, essa altivez que nós temos. Ai não, eu sou assim, eu moro assim, acabou essa arrogância, essa altivez. Ele vai aniquilar tudo isso, não é? Que são sementes semeadas pelo diabo na nossa alma, não é? E que através destas sementes dão origem a outras sementes, né? Ele cega nos entendimentos, achamos que estamos bem, está tudo bem, e a todo tempo estamos a caminhar a passos largos para o inferno, com pés bem largos, apressados para o inferno. Então vamos ser sábios, não é? Buscar sabedoria do alto. Por isso, aquele que não deixar o seu eu posso, aquele que não deixar o seu acho, o eu penso, ou eu sou, eu posso todas as coisas, eu estou podendo, aquele que assim que eu sou tudo, e porque tenho muito dinheiro, porque tenho amigos, porque a minha vida corre bem e ninguém me muda, eu sou assim, vou morrer assim e acabou-se, está a agir na velha natureza pecaminosa do orgulho, da altivez do diabo, da arrogância. Você, como novo convertido, faço lembrar que essa escola bíblica é para novo convertido. Se você tem essa natureza, se você tem essa atitude, deixa que a fé abra o caminho, deixa o Espírito hoje falar a ti, a teu coração, e renova o teu pensamento, mude de atitude, e cresça com Jesus, aceita a correção de Deus, não é? Eu vou repetir. Por isso, aquele que não deixar o eu, o acho, o eu penso, e eu sou assim e ninguém me muda, está a agir na velha natureza pecaminosa do orgulho e altivez do diabo, e não terá direito à vida eterna. Já no Velho Testamento, Deus enviou vários profetas para anunciar a salvação à humanidade. Por exemplo, o profeta Isaías foi o maior profeta, não é, do Antigo Testamento. Ele viu-se grego para anunciar as boas novas, não é? Lá em Isaías 55:3, vamos aqui no instantinho, que é que ele diz? Ele anunciar a salvação, diz assim: todo o povo é convidado a procurar a salvação, é para todos.
É para todos, não é? Nós não podemos dizer, eu vou anunciar a salvação àquele que me convém, só a minha família. Eu vou anunciar a salvação àquele ou aquele. Não, é para todos. Nós não podemos escolher, porque nós não sabemos quem é que Deus tem predestinado para salvar, não é? E vai a gente, às vezes, até evangelizar ao inferno. Eu evangelizei o diabo também, olha como aconteceu. Então, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Jesus Cristo veio, ele veio de graça, o sangue dele foi derramado a nós, não custou nada, mas a ele custou o sangue, né? Nós não fomos comprados por um preço de ouro, nem por preço de prata, mas fomos comprados com sangue de um homem inocente que se despiu da sua glória, despiu da sua majestade, despiu da sua coroa, despiu do seu trono para vir à terra em forma do homem natural, em forma de servo do seu próprio Pai, para dar a salvação. Isto é honroso, não é? Então vamos orar a esse Jesus maravilhoso, não é? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, porque gastamos dinheiro em tudo que vai perecer, porque gastamos dinheiro em coisas caríssimas, em altos bens, e porque é que vamos ganhar o mundo inteiro e no fundo perder a nossa salvação, a alma, não é? Muitos de nós, muitos ricos, muitas pessoas em todo o mundo correm para bens e depois ficam muito altivos. Eu comprei um carro topo da gama, eu comprei isso, eu tenho um sapato chique, eu tenho isso, eu sou gostoso, eu sou gostosa, eu sou chique bem. E a todo tempo, quando Jesus vier e perguntar a ele, a sua alma, onde é que está? Ele não cuidou da sua alma. Ele deu de comida à sua mente, ele deu de comida ao seu corpo, ele deu comida a seu coração, mas a sua alma ficou faminta o tempo todo. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, e isto é que vai fazer muita gente perecer, porque não entende esse pequenino segredo de Deus, e é uma bênção de Deus para a vida do homem. Então, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, não é? A fome é todos os dias, a necessidade é todos os dias, não é? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, vida eterna, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Os caminhos de Deus são muito altos, não é? Então, ele viu-se grego, não é? E então, a proclamar as boas novas, a salvação da vida eterna, ele profetizou que poucos seriam os que recebiam Jesus, o Messias, e por isso ficariam sem a salvação. E isso aconteceu. Foram poucos judeus que receberam Jesus, foram poucos que o aceitaram. Vamos ver aqui em João 1, o que é que diz? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo, Jesus, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele fez tudo com o Pai, façamos, lembra, Gênesis, façamos, o homem, a nossa imagem e semelhança, ele estava com o Pai, ele fez todas as coisas com o Pai, não é? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se teria feito se ele não estivesse com o Pai. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, é a luz que ele trouxe, que alumiar nas trevas que Satanás semeou, não é? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Por isso é que muitos judeus ficaram sem salvação.
Então, é o plano de Deus. Aí começa o plano de Deus para o homem, né? E então, e Moisés também, no Velho Testamento, Deus levantou muitos grandes homens de Deus para proclamar, para endireitar, para conduzir, para instruir o homem. Moisés também viu-se muito grego, não é? Para salvar o povo israelita lá em Êxodo. Você pode depois ler em Êxodo e também acompanhar a reunião, que é um dos versos que eu vou muitas das vezes também, porque Deus fala muito do povo obstinado, que o povo do israelita é obstinado, e vemos isso nos tempos de hoje, não é? E então, quando o povo israelita, depois de ver grandes milagres, Deus fez grandes milagres com aquele povo. Um dos maiores milagres é abrir o Mar Vermelho para o povo passar em terra seca e fechar o Mar Vermelho para engolir o faraó, o exército do faraó. Eles viram esse milagre, mas a primeira oportunidade, quando passou uma dificuldade, eles murmuraram contra Deus, e isso deixava Deus indignado. Isso chama-se que é dureza do coração, é dureza da servir. E isso é arrogância, é altivez. E assim, a mínima oportunidade, quando Moisés afastou-se para ficar com Deus, não me engano se eu li bem, 40 dias ficou ele com Deus, deixou o irmão que também era profeta, que foi levantado sacerdote, na ausência dele estava ele, não é? O Arão. O povo, o que é que fez? O Moisés demora, o nosso Deus abandonou, vamos fazer um Deus que cuide de nós. Foram fazer o que? Deus de ouro, que tem boca mas não fala, que tem olho mas não vê, e ainda por cima bezerro, animal, não é? Que não tem nada a ver com Deus. Então o que isso chama-se que? Idolatria. Se você você vai consultar outros deuses. Se você tem terços em casa, se você tem imagens, se você adora outros deuses, então você, hoje, essa lição, você atenta para isso. É a velha natureza arrancar de ti. Amém? Porque Deus intitulou aquele povo lá em Êxodo, você pode ler, o povo obstinado, o povo com coração endurecido, o povo ingrato. Essa natureza vem de quê? De Satanás, de Lúcifer. Orgulho, ingrato, não reconhece o bem que lhe fazem. Ele a todo tempo tinha tudo, Deus lhe deu tudo, e ele não o reconheceu, e ele tomou por usurpação ser igual a Deus. Como é que já se viu? Então essa natureza está no povo e predomina até hoje. Então nós precisamos ter muito cuidado e arrancar, a examinarmos a todo tempo e arrancar. Então, para terminar essa lição hoje, vamos ler o Hebreus 3, que diz: Cristo é superior a Moisés, o perigo de incredulidade e da desobediência. A incredulidade e a desobediência leva-nos a perder a vida eterna, leva-nos a não aceitar a correção de Deus, leva-nos a não aceitar os avisos de Deus. Nós tomamos isso como se fosse, como garantido. Eu não vou à igreja hoje, amanhã eu vou. Hoje eu vou comer, eu vou beber, tá um sol, tá verão, amanhã eu vou. Vamos negligenciando. Então é o perigo, porque Jesus, esses grandes profetas que Deus enviou, muito tentaram fazer o melhor, mas como Deus viu que não havia, eles não obedeciam e eram obstinados. O povo era obstinado a cometer o erro, a errar e a desobedecer e a fazer coisas abominantes aos olhos de Deus. Deus não teve outra solução, teve que enviar Jesus, que é o maior deles todos, não é? Então, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, porque nós fomos feitos participantes da herança nos santos, que é a vida eterna, então considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, então temos que considerá-lo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, não é? Sendo fiel ao que o constituiu. Quem é que o constituiu o apóstolo e o sumo sacerdote? Deus o Pai.
Deus o Pai todo poderoso. Então, nós temos que ser fiel a Deus o Pai. Lembra-se da história que eu contei ontem? Que a senhora foi para me convencer que não devemos adorar a Jesus. Olha o que é que Deus está aqui. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ninguém vai ao Pai se não passar por ele. E quem é que o deu essa autoridade, que deu ele esse título honroso? Foi Deus, né? Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Moisés foi um ser fiel, obediente, muito humilde e muito manso, muito obediente. E quando ele errava, Deus castigava, ele arrependia-se genuinamente. O Davi também foi outro. Então, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, né? Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Quem é que edificou a casa? Deus o Pai. Então ele tem glória também com o Pai, né? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. No versículo 5, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Nós ainda testemunhamos em Moisés, coisas ainda falamos, não é? E servem para outros. Os mandamentos que o Senhor deu, o Senhor não aboliu. Todos são válidos, não é? É claro que o que foi abolido é o Moisés e justificar e expiar os pecados do homem, não é? Com bezerros, aquilo que é a morte dos animais, que hoje Jesus veio e aboliu essa parte. Mas em termos de obediência à palavra de Deus, está ali tudo, temos que obedecer. Não adorar os outros deuses, está ali, vocês podem ler no Êxodo, está lá os mandamentos todos, não é? Honrar o pai, honrar a mãe e por aí fora. E no versículo 6 diz, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Minha casa é tua casa, aleluia. Templo do Senhor somos nós, não é? Quando nós dizemos templo de congregação, é a igreja, não é? Então este é o templo de congregação, a igreja. E quando diz casa do Senhor, o templo do Senhor, dependendo do modo como estamos a interpretar, ou é a igreja, ou é o nosso corpo, né? Nosso coração, nossa mente, nossa alma é o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo para operar. Então, mas Cristo como filho sobre a própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Conservarmos firme a esperança, a fé, o amor em Deus e a esperança da salvação da vida eterna. Portanto, no versículo 7 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, olha, Jesus está a falar hoje, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto. Não endureça o seu coração, abra o seu coração para Jesus, porque tudo vai ficar, mas a palavra de Deus é eterna, Jesus é eterna, e o lugar que Ele tem lá no céu, para si, ficará vazio, mas Ele é poderoso para colocar outra pessoa, se você hoje endurecer o coração e não o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E seguir os seus mandamentos, negar a velha natureza e ir se santificando progressivamente até o dia que Jesus Cristo vier buscar. Amém? Então, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Os israelitas ficaram no deserto a rondar por 40 anos e olha o que aconteceu. Durante 40 anos eles fizeram coisas abomináveis, mas Deus esteve sempre com eles, Deus perdoava, Deus teve vontade de os aniquilar pela sua obstinação, idolatria, o povo que pecava muito, não é? E a abominação, coisas que eles faziam eram terríveis diante de Deus, mas o Moisés humildemente ia sempre pedir perdão. E Moisés às vezes ia, Senhor, eu sei que teu povo é obstinado, mas perdoa-lhe, Senhor, no nome de Jesus, não é? Então diz aqui em 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram, eles sempre pecam,
né, em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Né? Você hoje está a ouvir a voz de Deus, e se você não busca a Deus para conhecer os caminhos de Deus, ir além daquilo que eu estou a ensinar hoje, é aquilo que Deus diz. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ora, você não terá direito à vida eterna. Quando Jesus Cristo vier nessa segunda vinda, você não subirá com Ele. Você tem o poder de escolha. Jesus nos dá o livre-arbítrio para decidir se queremos viver, ter uma vida eterna com Ele lá no céu, ou se queremos ter uma morte eterna com Satanás lá no inferno, na lama do fogo do enxofre eterno. É o grito e ranger do dentro eternamente. Então você tem poder de decidir hoje, tem poder de escolha hoje, tem a oportunidade de escolher. Então no versículo 12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ora, eu estou cá a exortá-lo. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado pode estar em nós, mas Jesus Cristo nos fez mais do que vencedores sobre todo o pecado. Sobre o pecado, sobre o pecado somos mais do que vencedores. Né? Porque tem um hino da igreja Maná que diz: sou uma criação nova, sou salvo assim. O velho já passou, de novo nasci. Sobre o pecado eu sou mais que vencedora. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Então você é mais do que vencedor sobre o pecado. Deus nos deu esse poder, amém? Então, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos, nós nos tornaremos participantes de Cristo, participantes da salvação, da vida eterna, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Não é hoje estou com Cristo, amanhã estou com Satanás. Hoje estou com um pé na igreja, amanhã eu estou no mundo. Hoje eu quero saber de Deus, amanhã não quero saber de Deus. Não, manter firme, consistente, ser fiel até ao fim, até por uma coroa trocar, coroa de vida eterna. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Não provoquem a ira de Deus. Porque havendo-as alguns ouvido, o provocaram, ou seja, muitos ouvem, a gente fala, e quando coisas mal acontecem, vão procurar esse Deus e não está ninguém para anunciar e morem no pecado. E a sua alma não tem salvação. Enquanto você tem vida, enquanto o teu olho está aberto, enquanto você acorda todos os dias, busca Deus enquanto o pode achar. Amém? Então, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Ora, quem foi a única pessoa que entrou na terra prometida? Foi Josué e Caleb. Quantas pessoas entraram no deserto? Mais de 40.000 pessoas. Todos pereceram no deserto. Já viu como uma passagem é estreita? Lá em Mateus 7 vai ver a passagem, o caminho para a salvação é muito estreito e não é por isso que não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, porque o processo de santificação não é um processo que nós vamos ter de um dia para o outro. Largar o pecado não é uma obra fácil, largar o pecado é muito difícil, e se você não se determinar a esforçar e ter bom ânimo, a buscar a ajuda de Deus, a estar com o teu pé firme na casa de Deus para aprender a vencer o ódio, a mágoa, o rancor, vencer o pecado que o diabo colocou em ti, a injustiça, você não terá direito ao reino do céu. Decida hoje, é hoje, não é amanhã. Faça hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isto é muito sério, é muito sério. E então, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 40.000 corpos caíram todos no deserto, e a todo tempo tinham o quê? Promessa da vida. Uma terra que mana leite e mel, terra de Canaã. Deus prometeu.
mas não entraram na terra prometida. Por quê? Por causa do pecado. Assim sou eu e você. Se nós não agarrarmos a Deus e não tomarmos posse da promessa e fizermos a vontade de Deus, sermos obedientes, sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, construindo a nossa vida na rocha, nós também não vamos entrar na terra prometida. Eu vou, porque eu estou a correr a minha carreira. Eu quero ver meu Deus. Eu quero tomar posse do meu lugar lá no céu. E você determine-se. Tudo que nós corremos no mundo é dinheiro, é trabalho, horas extras e por aí fora. Deus sabe que nós precisamos. Mas se você buscar primeiro o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, tudo o resto será acrescentado. Não trabalhe de domingo a domingo. Tira um dia e vem servir a Deus. O sábado do Senhor é o teu dia de folga. Está cansado? Não importa. Venha buscar o Senhor. Quantas horas o Senhor precisa de você? 2 horas no máximo. Você não larga o teu conforto, mas de certeza que se alguém aparecer, você, por mais cansado que você esteja, é esse teu dia único de folga. Você, se aparecer alguém, um amigo, vamos fazer um churrasco, de certeza que você diz, vamos, eu estou cansada, mas vamos. Mas se alguém aparecer e dizer, vamos à igreja, eu estou muito cansada, eu trabalhei muito essa semana, dói-me o corpo, não vai. É a salvação, é a tua vida eterna. O churrasco vai te trazer, é para a carne, mas a salvação é para a tua alma. Você come churrasco, o churrasco acaba amanhã, você vai à casa de banho, o churrasco já foi, e a salvação passou por você hoje, você não agarrou, você vai perecer eternamente no inferno. Decida hoje. É hoje, não é amanhã. Amém? Então diz aqui no 18, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Os que ouvem a palavra e não querem saber. Os que ouvem a palavra ignoram. Os que ouvem a palavra dizem, não me chateiem, que eu estou, que eu não posso. Cuidado. Abra o olho, seja inteligente para Deus. Não seja inteligente para o diabo. Que não queira você ser um vaso na mão do diabo. Seja um vaso de honra na mão de Deus. Deus quer fazer a todos aqueles que nele creem e que buscam com sinceridade do coração. Deus quer fazer um vaso de honra. Deus precisa de você para salvar aquele que está perto de você. Também a perecer, a correr com engano para o inferno. Deus precisa de nós. Decida hoje ser um vaso de honra. Eu estou aqui para te ensinar com mansidão, para te ensinar com amor, para te ajudar a afirmar, para te ajudar que o ministério que Deus tem para se cumpra. Esse é o ministério do amor. O Senhor me ungiu com amor, com a aposta do amor, porque Ele sabe que eu sou capaz. Ele sabe que eu sou capaz de buscar a Ele, de me humilhar, nem que seja com lágrimas, nem que seja de dia e noite. Deus sabe que eu sou capaz, porque eu assim o fiz. Ele moeu, Deus moeu a mim, Deus moeu a minha filha para eu estar neste lugar. E quando eu no meio de dor, eu no meio de aflição, eu chorava com injustiça, criminosos atrás de mim, bruxos de alta caixa atrás de mim, e eu dobrava meu joelho e dizia, Senhor, perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. Por isso é que eu estou neste lugar. Levou-me tempo a perceber, mas eu hoje percebo que tudo isso foi um propósito de Deus, para Deus colocar-me neste lugar. E para eu te ajudar a ti. Eis-me aqui para te ajudar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Então, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não seja incrédulo, seja crente. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração e deixa a fé falar o teu coração, o Espírito falar, e seja uma nova criatura criada em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Meu Pai querido, no nome de Jesus eu oro para que todos aqueles que me estão a ouvir e que vierem a ouvir, Senhor, que tu derrames o óleo da tua unção sobre cada um deles, como derramaste em mim, Senhor, e quebraste toda a altivez que estava em mim, todo o acho, todo o penso, todo o quero, todo o sou, assim como quebraste em mim, Senhor, como aniquilaste essa sabedoria terrena animal, Senhor. Eu oro, Senhor, para que tu quebres, Senhor, toda a sabedoria terrena animal em cada um dos meus irmãos que estão aqui a me ouvir, Senhor, nesta hora, e que outros que virão ouvir, Senhor, no nome de Jesus. Pelo teu poder eu clamo sangue poderoso de Jesus, esse sangue lavado, esse sangue poderoso, esse sangue libertador, Senhor, liberta todos, Senhor, da maldição da lei e transporta para o reino do teu amor em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que fizeste, pelo teu
grande amor sem fim, esse amor incondicional, Senhor, imutável, Senhor, esse amor tão grande que nós não conseguimos entender a profundidade, nem a largura, nem o comprimento. Eu te louvo e te agradeço por esse amor na minha vida e por amor de cada um desses irmãos que estão aqui deste lado, Senhor, a ouvir, os que vierem a ouvir, em nome de Jesus. Espírito Santo maravilhoso, em nome de Jesus, confirma esta lição, Senhor, a tua palavra, é a tua palavra, Senhor, confirma e materializa, Senhor, entre nestas vidas, nesses corações, dilacere toda altivez, toda dureza, Senhor, onde há coração de pedra, Senhor, põe coração de carne, em nome de Jesus, onde que há mágoa, onde há ódio, onde há rancor, Senhor, no nome de Jesus, derrama do teu amor, no nome de Jesus, onde há separação, onde há dissensão, onde há confusão, traga paz, Senhor, traga gozo, traga alegria, Senhor, e liberta, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, você seja abençoado, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.